Será que os cogumelos medicinais viciam? São alucinógenos? São seguros para o uso com crianças e gestantes? Interagem com medicações ou até mesmo são de fato legalizados aqui no Brasil? No vídeo de hoje eu vou tirar suas principais dúvidas sobre o uso dos cogumelos medicinais. Fica até o final que eu tenho certeza que você vai se sentir muito mais seguro na hora de escolher essa terapia para o seu cotidiano. Olá, eu sou Mariane Ventura, eu sou médica de família e comunidade, há 5 anos trabalho com fitoterapia e hoje eu vou falar sobre esse universo dos cogumelos, os principais mitos e verdades. Antes da gente começar, eu gostaria de pedir o seu like, então deixa seu like, comenta, ativa o sininho e se inscreve, porque toda sexta-feira, meio-dia, sai vídeo novo aqui no canal. Eu falo sempre desse universo das plantas, dos cogumelos, então se você se interessa em relação a isso, me segue e não perde nenhuma novidade. Os cogumelos medicinais, eles são cogumelos utilizados para fins medicinais, como o próprio nome diz. Então, tem diversos cogumelos que nós conhecemos no nosso cotidiano e que também estão sendo comercializados aqui no Brasil, principalmente na forma de extratos, de cápsulas e prometendo diversos benefícios. Juba de leão, cordyceps, reishi, cauda de peru, entre outros, são alguns dos nomes desses cogumelos. E eu sei que as pessoas têm diversas dúvidas, é normal, porque é uma coisa nova. Eu recebo todos os dias no Instagram. Eu digo, parênteses, nova não, na verdade já é utilizada há muito tempo pela medicina chinesa, mas aqui no Brasil vem ganhando popularidade recentemente. E eu recebo todos os dias no Instagram perguntas, as pessoas trazendo suas histórias de vida, suas questões de saúde, me perguntando, será que eu posso utilizar? É seguro para mim? São dúvidas muito comuns. Afinal de contas, são produtos que são vendidos como suplementos sem receita médica, porém não necessariamente não significa que não precisamos de um profissional de saúde para nos acompanhar na hora desse tratamento. Por isso que eu vou justamente conversar com vocês sobre os principais mitos para vocês se sentirem mais seguros na hora de realmente ver se faz sentido ou não você utilizar um cogumelo no seu cotidiano para a sua saúde. Todo cogumelo medicinal é alucinógeno. Isso é um mito. Na verdade, assim, o principal cogumelo que é alucinógeno é o cubensis, que ele tem uma substância que tem diversos benefícios medicinais, que é a psilocibina, que tem diversos estudos também, estudos clínicos há muito tempo, porém, infelizmente, a substância ela é considerada ilegal aqui no Brasil. Já esses outros cogumelos medicinais que eu trouxe, como o juba de leão, cordyceps, reishi, eles têm componentes também ativos. Cada um tem sua marca registrada, o seu componente, como por exemplo o juba tem as erinacinas, ericenonas, o cordyceps tem a cordycepina. Então cada um tem suas substâncias específicas que elas justamente trazem os seus benefícios, como por exemplo o juba, ele é super importante na parte da cognição, da memória, atenção, foco. Já o cordyceps que eu trouxe como exemplo, ele é muito interessante para pessoas que praticam atividade física, principalmente de alto desempenho. Também ajuda na energia durante o dia, você se sente mais ativo. Então essas substâncias, elas de fato, elas têm um efeito no nosso cérebro, no nosso sistema imunológico, no nosso corpo, porém elas não causam alucinações. Já o cubensis, a substância psilocibina, sim, a depender da dose, porque também tem isso, porque existe a possibilidade da microdosagem. Ele pode sim, a depender da dose do indivíduo e da circunstância que o indivíduo utiliza, causar alucinações. Porém, infelizmente, esse cogumelo ele é considerado ilegal aqui no Brasil. A gente não consegue realmente ter uma comercialização de forma legal aqui no Brasil, então eu não vou abordar muito sobre ele, tá? O que eu vou falar mais nesse vídeo são os cogumelos que são utilizados como suplementos. Os cogumelos medicinais não têm risco de vício. Isso é uma verdade. Porque nós não temos estudos o suficiente para afirmarmos que esses cogumelos, como o juba, cordyceps, eles têm risco de vício. O cubensis, apesar dele ser um cogumelo que tem um potencial alucinógeno, inclusive nós temos estudos relativos ao uso dele para pessoas que têm problemas de adicção, como o álcool e a outras substâncias, ou cocaína. Então, ele pode ser, inclusive, utilizado para o tratamento de pessoas que têm uma adicção de difícil controle, de difícil resolução. Como eu falei, infelizmente, ele não é considerado legalizado aqui no Brasil, mas sim, ele tem esse potencial. Já os outros cogumelos que são comercializados como suplementos, eles realmente não têm nenhum estudo nesse sentido, e eu diria mais.
eles são considerados alimentos. Então, por exemplo, na medicina tradicional chinesa, melhor falando, na China, as pessoas consomem eles no macarrão, numa sopa. Então, são cogumelos do cotidiano das famílias, que as famílias vão na feira, compram para se alimentar, além desse uso medicinal através de, por exemplo, extratos mais concentrados, que realmente a gente consegue sentir mais o princípio ativo. Eles também têm esse uso cultural dos cogumelos. Então, sim, esses cogumelos, eles não têm potencial de vício. Os cogumelos medicinais são de fato seguros para crianças e gestantes? É verdade, com parênteses. Por quê? Como eu falei, os cogumelos, eles são considerados alimentos. Aqui no Brasil, a gente não tem essa cultura realmente de consumir tantos cogumelos. E quando a gente consome, são alguns mais restritos. Por exemplo, eu falando do meu contexto do Nordeste, além do cogumelo de ser muito caro, o sabor do cogumelo não é tão comum no nosso paladar, então nem todo mundo gosta. E acaba que a gente consome os mesmos, que são champignon, shiitake, que tem diversos benefícios medicinais, por exemplo, shimeji também, mas não são, por exemplo, juba de leão, nunca consumi fresco, cordyceps, entendeu? Mas lá na China eles consomem. Inclusive, teve uma live que eu fiz recentemente lá no Instagram, que eu trouxe um convidado, que ele é micologista, fungicultor, e ele falou da sua experiência lá na China, em Xangai. E lá, por exemplo, tem até biscoitos que são de criança que tem juba de leão. Então as pessoas consomem desde pequenininhos, faz parte da cultura. Então, de fato, se a gente pensa que é um alimento, é seguro para criança e gestante a princípio. Porém, obviamente, quando a gente usa para fins medicinais, é diferente de fins alimentares. Então, muitas vezes utilizamos doses mais altas, produtos mais concentrados, e é aí que a gente tem que tomar cuidado. Porque, de fato, um produto mais concentrado, esses que comercializam basicamente esses extratos, essas cápsulas, a gente tem que tomar cuidado para uso com crianças e gestantes. Porque, sim, para a criança pode trazer efeitos colaterais, a gente tem que fazer um ajuste de dosagem em relação ao peso e também aos sintomas e acompanhando essa criança. Se essa criança utiliza qualquer tipo de medicação, a gente também tem que acompanhar possíveis interações medicamentosas para ter uma segurança. Então, tudo isso é essencial, por isso que o profissional de saúde, ele entra nesses casos, ele é essencial para acompanhar. Porque a gente tem que entender o seguinte, os suplementos, eles são indicados para adultos saudáveis. Por isso que a gente vai lá na farmácia, na loja de produto natural e encontra um monte de suplemento. Só que quem pode comprar, na teoria, são adultos saudáveis, apesar de, infelizmente, no Brasil a gente não tem uma lei que controle isso. Então, qualquer pessoa vai lá e compra. Mas o ideal é isso, porque fora isso, uma pessoa adulta que utiliza medicações, uma pessoa idosa, uma criança, um adolescente, uma gestante, não é para utilizar suplemento por conta própria. Porque assim, alguns suplementos, por exemplo, contêm álcool, alguns suplementos a gente tem que olhar a composição, então a gente tem que ter um mínimo de segurança que nesse suplemento não tem contaminantes, não tem metais pesados, que podem fazer mal. E assim como a dosagem, como eu falei, porque a dosagem ela pode trazer efeitos colaterais. Na medicina, eu digo na medicina integrativa, no uso de plantas medicinais e dos cogumelos também, tudo é muito personalizado, individualizado. Então a gente não pode pegar, porque o ChatGPT ou na caixa do suplemento fala que usa tal dose e pronto. De qualquer jeito, não. O ideal é você utilizar uma dose de forma acompanhada. Eu vejo, por exemplo, alguns adultos que usam, entre aspas, subdose de cogumelo. Porque se a gente parar para olhar nos estudos científicos, as pessoas utilizam doses, inclusive, muitas vezes altas, mas tem pessoas adultas que se adaptam bem a doses baixas. Então, não necessariamente é uma regra. Por isso que é importante ter um profissional de saúde que saiba realmente te acompanhar e te trazer uma segurança e também resultados efetivos na hora de escolher o uso desses cogumelos medicinais. Então, sim, podem ser utilizados em crianças e gestantes, tomando cuidado e com acompanhamento de um profissional de saúde capacitado. Cogumelos medicinais podem interagir com medicações. É verdade, porém, nós não temos estudos científicos o suficiente para falar quais são essas medicações. Por exemplo, em relação a cannabis, nós temos mais estudos do CBD, que interage com anticoagulante, com medicação psiquiátrica, tem algumas medicações que têm uma interação maior, que pode aumentar o que a gente chama de meia-vida, de biodisponibilidade, ou seja, a medicação ela fica mais tempo no sangue e ela fica, digamos assim, numa dose alta, mais tempo no sangue.
Então fica muito mais potente essa medicação. Mas em relação aos cogumelos, realmente a gente não tem muitos estudos para esses cogumelos funcionais. Então a gente não pode nem afirmar nem que sim, nem que não. Meu conselho é, na dúvida, é melhor a gente prevenir do que remediar. Tem um velho ditado. Então vamos prevenir e evitar essas interações. Existem algumas estratégias que nós profissionais de saúde fazemos em relação a horários que essa medicação é utilizada, esse cogumelo e essa medicação, assim como esse acompanhamento contínuo dos sintomas, da melhora clínica do paciente, acompanhamento também de exames laboratoriais, é essencial a gente acompanhar a função do fígado, a função dos rins, principalmente para quem usa a medicação há muito tempo. Para quem usa medicação psiquiátrica, a depender, a gente tem que acompanhar o nível sérico que a gente fala dessas medicações, ou seja, quanto tem no sangue de tal medicação, para ver se teve alguma variação desde que começou o uso do cogumelo. Então, tudo isso é super importante para a gente ter uma segurança, porque, infelizmente, eu não posso afirmar nem que sim, nem que não, no caso de interações medicamentosas. Cogumelos são ilegais no Brasil. Falso, totalmente falso. Como eu falei, infelizmente, nem é o cubensis que ele é ilegal. A psilocibina ela é considerada uma substância ilícita, mas o cubensis não é. Então fica, digamos assim, num limbo legal em relação a esse cogumelo. A gente não tem uma legislação clara, tá? Mas em relação aos cogumelos funcionais, juba de leão, cordyceps, etc., não, eles são legalizados, eles podem ser comercializados naturalmente, normalmente aqui no Brasil. Existem algumas resoluções, por exemplo, as que respaldam esses suplementos, as principais são as resoluções de fitoterápicos e a resolução de medicina tradicional chinesa. Um comentário é que eu acho engraçado quando as pessoas me perguntam isso, que eu penso, sim, eu tenho vontade de falar, sim, é ilegal. Mas eu tô, inclusive, falando sobre isso, divulgando esse assunto e até fazendo curso sobre uma coisa que é ilegal, é isso mesmo. Não, gente, não é ilegal. Você pode comprar tranquilamente, pode viajar tranquilamente com o seu produto, não tem problema nenhum. Outros países também, se você pesquisar, até é muito comum a gente achar diversos produtos de cogumelos também de outros países que vendem dos Estados Unidos. E como eu falei, cogumelos, eles são comestíveis, então o shiitake, por exemplo, que é um cogumelo medicinal, a gente acha no mercado a bandeja do shiitake, assim como acha também o extrato ou a cápsula dele, do extrato seco para uso medicinal. Então sim, eles são legalizados, tranquilo você comprar. E se você tem dúvidas sobre o uso dos cogumelos medicinais, não encontra informações que te passam segurança na internet, nas redes sociais, eu formulei um curso chamado Cogumelos Medicinais, que vai começar a ser ministrado agora em maio. Serão 4 encontros online com duração de 2 horas que a gente vai conversar sobre esse universo desses cogumelos funcionais. No curso eu não vou abordar psilocibina, mas eu vou abordar todos esses cogumelos que são vendidos aí como suplementos e que a gente não encontra informações claras, apesar de cada vez mais estarem disponíveis no mercado. Então, se você é profissional de saúde, quer indicar esse tipo de produto, mas realmente precisa de uma informação confiável, porque você lida com pessoas que têm problemas de saúde, que usam medicações. Então, tudo isso eu vou conversar com vocês durante esse curso. Serão 4 encontros online, ao vivo, além de um e-book exclusivo, biblioteca de artigos. A gente também vai poder interagir, tirar dúvidas. Eu vou trazer um pouco da minha experiência clínica, desses estudos científicos, porque o curso está todo baseado em estudos científicos, gente. Foi uma pesquisa muito profunda que eu fiz, realmente eu fico muito orgulhosa disso. É muita leitura para entender o que a gente tem de fato de evidência para trazer uma segurança para vocês na hora desse uso e na hora dessa indicação. Então não perca as inscrições, estão rolando as inscrições, a gente está na reta final, então não perca essa oportunidade, que é um curso exclusivo, não existe outro na internet. Então não deixe de se inscrever. Eu vou deixar aqui na descrição o link para quem quer se inscrever no curso, assim como me acompanha lá nas redes sociais, por exemplo, no meu Instagram, @dra.marianeventura, que eu também estou divulgando sempre o curso, tirando dúvidas. Não deixe de se inscrever, que será uma grande oportunidade. E sim, tem certificado. Muita gente pergunta sobre isso. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem ainda mais dúvidas em relação ao uso dos cogumelos, deixa aí nos comentários que eu vou responder. Caso existam muitas dúvidas, eu vou fazer até uma parte 2 desse vídeo, mas depende muito da interação de vocês. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais. Tchau, tchau.